Fala pessoal, beleza? Bom, tempinho sem gravar aqui, né? Mas vamos lá. Se você não me conhece, meu nome é Lucas Romero, eu sou gestor fiscal e hoje eu estou aqui para trazer um pouquinho da minha trajetória, porque muita gente me pediu. Na verdade, eu estava conversando com o Cristiano Luna, né? Um colega também, auditor lá da Bahia, sobre o tempo, né, de horas líquidas necessárias, aquele velho papo, né, que todo mundo fala. A gente estava orientando o pessoal lá no Instagram, cara, calma, não adianta você ser muito intenso, você dar todo o gás e depois ficar destruído na semana seguinte. Então, eu sempre falava que eu estava no máximo, para mim, 30 horas por semana. Tentava manter uma média de 6 horas por dia durante a semana, para o final de semana eu ficar mais tranquilo. Então, eu comentei isso lá no Instagram e eu falei, cara, ainda vou abrir aqui meu Aprovado, né, que é o aplicativo que a gente usava, né, para registrar as horas, para vocês verem exatamente quanto que eu estudei em cada dia. E é isso que a gente vai fazer agora. Então vocês vão ver aí um pouquinho, né, das provas que eu fiz, mas o objetivo é mostrar para você tanto quanto que eu estudei cada dia, quanto acho uma coisa também legal que vai ser para vocês verem a maturidade minha enquanto concurseiro. Então vocês vão ver que no começo eu tentava acelerar muito e pum, caía. Tentava acelerar e pum, caía. Principalmente nos pós-editais. E vocês vão ver que os últimos pós-editais, né, que são os que eu já era mais experiente e que eu passei, eu segurava um pouco mais a onda. Então vamos lá para a tela para vocês darem uma olhada. Então vamos lá, para vocês entenderem, aqui do ladinho tem as provas que eu fiz, tá? Em negrito estão as que eu fui aprovado. Essa que eu tenho CPE, na verdade, eu fiquei no CR e fui chamado depois. Então, aqui no aprovado, eu comecei a registrar só no dia 20 de dezembro, tá, de 2016. Só que eu já contabilizava as horas antes, só que era tudo no papel. Então, eu anotava tudo numa agenda e depois consolidava no papel. Depois eu comecei a usar o aprovado, eu anotava no aprovado e continuava consolidando nesse papel. O papel tá aí, tá aqui em casa, qualquer dia eu acho ele para mostrar para vocês. Então vamos lá, eu comecei a estudar ali no comecinho de 2016 e a primeira prova que eu fui fazer foi Juiz de Fora. Saiu uma prova e falei, vamos lá, vamos fazer, né? Estamos estudando para essa parada aqui, vamos ver como é que rola. Lógico que eu tomei um ferro, fiquei muito longe, mas eu queria lá só ter experiência, né? Realmente não tinha grandes pretensões de passar, mas foi interessante para eu ver a experiência. E aí vocês veem aqui que a prova, o edital aqui, a primeira data aqui é a data de saída do edital e aqui é a data da prova, tá? De todos. Então aqui o edital saiu dia 1º/4 e a prova foi no dia 28/8. E se vocês verem bem, a próxima prova que eu fiz foi no dia 11/9, né? Foi 2 semanas depois e fui fazer ICMS Maranhão. Então aqui era uma legislação municipal e aqui era uma legislação estadual. Até que aqui eu não fui tão mal, né? Por acaso, que eu só fui estudar a legislação praticamente em 2 semanas. E eu fiquei lá em 145º, né? Até que nem fui tão mal, mas também não fui aprovado. Aí aqui teve meu primeiro registro, né, no aprovado, foi em dezembro de 2016, que é esse aqui que a gente está vendo na tela. Então, vamos lá para o aprovado, né? Vou começar a passar para vocês verem. Deixa eu pegar aqui. Então aqui, né, no dia 20 dia 20 de dezembro eu comecei a anotar. Aqui eu estudei só, né, dia 21 eu estudei 5 horas, depois acho que no Natal que eu tirei umas férias, sinceramente nem me lembro. E aqui eu estava, né, concurseiro jovem, estava super animado, então vocês vão ver que aqui nessa fase do estudo, deixa eu pegar aqui a canetinha de novo, nessa fase aqui, até o TCE-PE, eu estava numa época mais empolgado, digamos assim, né, você está com um projeto novo, estudar para concurso, etc, então eu estava com mais gás. Vocês vão ver que são as épocas que eu consegui fazer mais horas líquidas por dia de toda a minha carreira. Então vocês vão ver que o que acontecia, eu começava a semana bem, dando um gás do caramba, chegava na sexta eu desabava muitas vezes, principalmente nos primeiros pós-editais. Isso a gente vai ver aqui no aprovado. Eu vou passar aqui, né, um pouquinho rápido, qualquer coisa você pausa o vídeo e olha direitinho as horas aí que eu fiz, para não ficar muito maçante o vídeo, né, ficar mostrando muitas horas. Eu vou parar quando eu achar que tem uma coisa interessante para mostrar. O que eu já acho um pouco interessante é isso aqui, ó. Então eu começava aqui, ó, a semana bem. Aqui eu estava na empolgação, né, de concurseiro jovem. Começava aqui bem a semana. O que acontecia aqui na sexta, eu sempre caía. Então começava super empolgado, né, 7 horas, 7 horas, 7 horas, 7 horas. Pum, aqui caiu para 6, tá bom? Aqui eu fiz ó, 6 horas e 15 no domingo. Fiz 6 horas e 15, 7 horas, 7 horas, 6 e meia, 7 horas e pum, 3 e meia. Caía de novo, voltava aqui, começava no domingo 2 horas e meia, 7 horas, 7 horas, 6 horas, 5 horas e pum, aqui não consegui estudar nada. Então você vê que eu começava muito empolgado, depois caía. Isso vai se repetir ao longo do tempo, vocês vão ver.
Estou aqui em fevereiro, mas mesma coisa, então a gente vê aqui que na quinta aqui já deu uma baixa, aqui também nessa quinta, e em todas as sextas eu já dou uma baixa também. Cometendo o mesmo erro, de começar a semana super empolgado e depois não aguentar. Porque aqui acontece a mesma coisa mais ou menos, ó, aqui na quinta e na sexta eu já não consegui estudar nada, aqui também praticamente nada, aqui também praticamente nada, e assim por diante, vamos vendo. Aqui, olha só, em abril, eu acho, né, isso que eu anotei, sinceramente, não me lembro se foi bem assim, mas nenhuma sexta eu consegui estudar. Olha que viagem. Porque aqui eu já estava cansado dos meses anteriores, então aquele gás, né, de concurseiro animadão começou a passar. E aqui vocês veem que foi uma época de muito pouco edital, né? Se vocês olharem aqui, ó, a prova do Maranhão foi no dia 11 de setembro de 2016, aí meu próximo edital saiu quase 9 meses depois, né, no dia 29/6 de 2017. Então foi uma época que eu fiz minha base, né? Fiz uma base forte, embora praticamente insuficiente, né? Insuficiente não, que eu até passei no TCE-PE, mas eu ainda não estava no topo. Então, eu fiz uma base boa, mas eu aperfeiçoei ela num segundo momento que eu já vou mostrar para vocês. Então aqui eu fiquei um tempão sem edital, então aqui também tem toda uma questão psicológica, né, para eu ter diminuído. Então se vocês virem bem aqui, ó, o máximo que eu fiz aqui foi 6,10, né, nesse mês, aqui em abril. Aqui 6, aqui quase 6, aqui 4, aqui 3, aqui 5,5. Então vocês veem que, né, o gás começou a dar uma caída e tal, meio desanimado, sem edital, e nenhuma sexta eu estudei, pelo menos é o que eu anotei aqui, sinceramente eu nem me lembrava. Em maio a mesma coisa, né? Aqui ó, uma hora, aqui sem nada, zero, 15 minutinhos, né? Praticamente 5 horas e meia, 4 horas, 3 horas e meia, menos de uma hora, quase 2 horas. Então, de novo, estava super cansado, né? Aquele gás de concurseiro jovem acabou. Só que aí aqui no final de junho, né? Em junho, só também foi a mesma coisa, tem uma semana aqui que eu não consegui estudar. E se vocês virem bem aqui, ó, no final de junho que sai a prova, né? Aqui, deixa eu anotar aqui. Saiu o edital, ó, dia 29/6 de 2017 saiu o edital do TCE-PE. Mas vocês veem que eu estava vindo num ritmo um pouco mais fraco, porém constante, eu não parei. Aqui só a semana que eu parei, mas aqui vocês veem a maioria dos dias eu estudo ainda. E aqui começa o nosso pós-edital, então eu acelero um pouco mais, só que eu continuo cometendo aquele errinho, né, de acelerar um pouco demais e cair na sexta. Então aqui, ó, nem acelerava tanto assim na verdade, né, 5,5, 5, 5,5, aqui eu já começava a cair. Aqui não mantive 5 e tal, mas ó, se vocês olharem essas cestas aqui, ó, aqui foi 2 horas, menos de meia hora, e aqui nada. Vamos lá, agosto que eu já consegui manter uma constância um pouco melhor. Aqui mantive ó, perto de 7 horas, tá vendo? Mas aqui também já exagerava, perto de 7 horas, quase 7 horas, 6 horas e meia, aí pum, começava a cair. Aqui ó, na sexta, de novo, se vocês repararem, eu sempre dava uma caída boa, porque eu já estava cansado durante a semana, e se eu tivesse segurado um pouco mais a onda, era bem melhor para mim. Vocês vão ver nos últimos pós-editais que eu já estava mais maduro quanto a isso. Agosto, e a prova foi aqui no meio e final de setembro. Então aqui era o último mês de prova, de pós-edital. E assim por diante. Então a prova foi aqui, dia 17 e 24. Aqui eu dei uma estudadinha bem de leve, tá? Mas eu já não anotava, né? Eu estava lá em Recife, estava, enfim, muito preocupado com outras coisas. E se vocês repararem bem, o TCE-PB, né, o TCE da Paraíba, saiu um pouco tempo depois. O edital saiu no dia 7/11, né? Saiu praticamente um mês depois da prova. E era a mesma banca, uma ementa muito parecida, então a gente meio que já emendou esse pós-edital também. E a prova foi em janeiro ali, né? 14 de janeiro. Mas esse eu fiquei longe das vagas e só classificavam 60, eu fui eliminado, né, no TCE-PB. Aí aqui em outubro, né, já estava rolando alguns rumores, mas eu estava bem cansado, então se vocês virem, era menos de uma hora na maioria dos dias, mas eu mantive uma constância. Isso que eu sempre falo, cara, não está conseguindo, beleza, tira no máximo 1 dia, 2 no máximo, sem estudar nada, e depois já volta, cara, já volta, meia hora, 1 hora, 2 horas, e era o que eu tentava fazer, né, eu estava aprendendo isso na prática. Agora, eu acho que esse mês aqui, o máximo que eu estudei, ó, acho que foi no dia 26 aqui, ó, menos de 6 horas. Acho que foi o máximo, né? Em outubro, estava muito cansado do TCE-PE também. Novembro, e aqui vai sair o edital, né? No dia 7 de novembro sai o edital. Então, a partir daqui é o pós-edital. Aqui na véspera, né, já estava rolando boato de que o edital ia sair, já deu uma animada. E vocês veem que eu fui um pouco mais experiente, né? Mantinha aqui, ó, mais perto de 6 horas, e nas sextas eu não caía tanto.
Vamos ver aqui em dezembro. Pô, dezembro é ruim, né? Que já começa férias, não sei o que, começa festas, etc. Mas se vocês verem, até no dia do Natal eu fazia aqui pelo menos o meu Ankzinho aqui, sempre guerreiro estava presente. Então vocês veem aqui que em dezembro eu consegui usar todos os dias, né? Nem que seja só fazer o Anki. Né? E a prova foi no dia 14, então aqui foi a prova. E aqui eu mantive pelo menos o Anki alguns dias, né? Estava bem cansado. Nessa prova aqui, acho que na reta final aqui, talvez eu tenha dado uma relaxada um pouco demais. Eu estava cansado de ter CEPE, tanto que nessa prova eu não consegui ser aprovado. E aqui a gente voltou. Aí aqui começa mais uma época de seca, né, de edital. Então, se vocês virem, a prova do TCE-PB foi 14 de janeiro, aí o edital de Goiás, que seria meu próximo edital, saiu só no dia 27/6, né, no final de junho. Então, aqui são 7 meses, né, mais de 5 meses sem edital. Aí aqui é aquele momento, né, cara, que ajuda de novo a separar os homens dos meninos, né? Você consegue um diferencial. Quando todo mundo dá uma desanimada, você consegue manter ali uma constância. Não precisa manter 6, 7 horas por dia, mas eu mantinha ali 1 horinha, 2 horinhas, meia hora que fosse, mas eu estava ali sempre estudando. Isso me ajudou a conseguir me destacar, né, no meio da multidão. Tanto que, né, no próximo edital aqui, né, em Goiás eu fiquei em 3º lugar, então eu fiz uma preparação muito forte para ele dessa forma. Aqui em Goiás, né, também para ser justo, né, é importante ressaltar, quem viveu vai lembrar, que antes desse edital aqui ser publicado, né, no dia 27/6, rolou um projeto básico. Então há um tempo antes a gente já sabia as matérias que ia cair, então a gente já começou a viver um clima de pós-edital antes do edital, né. Eu não me lembro quanto que foi publicado esse projeto básico, tá? Depois eu posso olhar. Mas vocês veem que aqui eu mantive uma constânciazinha, ó. Aqui, ó, 3 horas, 2 horas, 4 horas, 3 horas e meia, 20 minutinhos só para matar o Anki. Então essa constância eu acho que é o ouro. Eu estava cansado, eu estava sem edital, estava frustrado, né, com as reprovações anteriores, né, que o TCE-PE não tinha chamado ainda, então até então era uma reprovação, mas eu consegui manter uma constância, ó, e aos poucos eu fui acelerando de novo. Ó. Aqui, né, lá para o dia 26 de fevereiro que eu comecei a acelerar de novo, para 6 horas, 6h15, 6 horas, etc. Aqui de novo, consegui manter uma constância. Então vocês veem que aqui eu começo a ser um pouco mais experiente, né, de não pegar tão pesado no começo da semana para não morrer mais pro fim de semana. Aqui de novo, começa a semana mais tranquila, mas aqui ainda caí, né, um pouquinho. Enfim, né, cara, sem edital é um pouco complicado. Em abril, mais ou menos a mesma coisa. Sexta-feira ainda dando uma caída de leve. Em maio aqui, o ritmo também não era dos melhores, mas mantinha uma constância. Aqui já tinha um burburinho forte do edital, então já era um clima de pós-edital, mas ainda assim eu pegava mais leve, pensava, cara, ainda vai vir o edital, né? Ainda vai vir todo um pós-edital pela frente, então não adianta acelerar muito também. E o edital saiu aqui no fim de junho, né, no dia 27. Então o edital saiu aqui, então vocês veem que de novo, eu mantive uma constância, sem grande intensidade. Só tinha dia que eu estudei menos de meia hora, 1h20. 5 horas, né? 2 horas, 1h20. Eu queria estudar mais, mas ao mesmo tempo eu não me forçava tanto, sabendo que ainda vinha um edital. E aqui, né, já foi o nosso pós-edital. Então vocês veem que não tem nada, cara, de 12 horas, de 10 horas, pelo menos não pra mim. Então, não que vocês tenham que seguir exatamente os mesmos passos que eu. Se você consegue estudar com qualidade, mais horas que eu, ao longo do tempo, né, tipo dias, semanas, meses, desafio, ótimo. Pra mim era isso que era o máximo. Então, está aí a prova, né? Tipo, eu conseguia manter uma constância, abaixando um pouquinho a aceleração. Em agosto, mesma coisa. Em agosto eu estudei todos os dias. Em setembro, né, que foi a prova no dia 30 de setembro. Então vocês veem que de novo, em setembro eu praticamente estudei todos os dias, né? Aqui eu estudei também, né? Eu já estava lá em Goiânia, mas eu estava estudando mais leve, né? Mais preocupado em descansar. E aí, se vocês repararem bem, durante o pós-edital de Goiás, então aqui, ó, entre o dia 27/6 e o dia 30/9, saiu o edital de Santa Catarina. No dia 3/9, né, mais ou menos um mês antes da prova, saiu o edital de Santa Catarina. A gente optou por continuar em Goiás, depois só da prova de Goiás a gente focar em Santa Catarina. Foi o que a gente fez. Então a gente passou setembro aqui, ó, a prova foi no dia 30 de setembro. A gente tirou uma semaninha de descanso, né? Eu viajei lá em Goiás, estava super cansado. Deixa eu ver aqui. E aqui na segunda, eu lembro que eu tentei estudar esse dia, eu sentei para estudar nessa segunda e não consegui. Eu falei, cara, não dá. Eu lembro que eu sentei, tentei, falei, bicho, vamos lá. Não dá, fiquei em 4 minutos, eu desisti e fui descansar. E aí sim, na terça eu consegui voltar no ritmo normal. Vocês veem de novo, cara, não tem nada de 7 horas, né? Acho que no pós-edital de Goiás e de Santa Catarina, nenhum dia eu passei muito mais de 6 horas. Se eu tiver passado algum dia, acho que passei 4 minutos, né? Não conto.
outubro e novembro aqui foi a nossa prova, né? Foi no dia 17 e 18. Então, de novo, vocês veem que consegui manter uma constância, abaixei um pouquinho a aceleração e mantive. E aqui, graças a Deus, eu me aposentei dos concursos, né? Eu já estava aprovado em Goiás, já estava super bem no ranking. E aí eu, enfim, estava com confiança e aqui a gente aposentou e não foi fazer o Rio Grande do Sul, que seria aqui em janeiro de 2019. Beleza? Então, esse foi um vídeo simples, né? Talvez um pouco repetitivo, mas é porque eu prometi lá pra galera, falei, não, eu ainda vou abrir meu aprovado para vocês verem a importância da constância. Então, no começo lá dos concursos, está com aquele gás, você faz 7 horas, 8 horas, loucura, mas rapidinho você aprende, cara, não adianta, abaixa para 6 horas, né? Para mim era isso, que você consegue manter uma constância, e foi o que eu fiz. Pode ser que não fazia 6 horas todos os dias, mas eu conseguia no dia ruim, eu fazia 4, então tá ótimo. Então vocês veem que eu fui aprovado, né, em grandes concursos, em Goiás fiquei até em terceiro lugar, né, uma colocação muito boa, sem essa loucura de estudar 30 horas líquidas por dia, essas loucuras que o pessoal fala pela internet. Essa é a vida real, não é que você tem que fazer exatamente igual a mim, mas acho que pode servir de parâmetro para alguém que a minha qualidade, né, no estudo compensava um ritmo não tão forte assim quanto se falava e se fala até hoje, na verdade. Beleza, espero que seja útil para alguém. A promessa tá paga aí. Valeu, abraço.